Então, uma praticante antiga, assim, uma pessoa que eu conheço há mais de 20 anos, disse pra... Por que eu não tinha vídeo sobre ética budista, né? Então, vou fazer um aqui, né? Mas... às vezes eu acho que tá um pouco batido, mas na verdade não tá batido, né? Vamos falar sobre, então, porque principalmente, sei lá, né? Tem esse público que me lia, daí agora tem um público diferente, parece que não conhece nada sobre mim, porque não lia os textos que eu escrevia antes, né? Então, eu não tenho contato com o Dharma, tá conhecendo aqui pelo meu canal, pelo jeito. Mau karma dessas pessoas, bom, mas enfim, vamos falar sobre ética, então. Palavra ética. Vamos começar pela palavra ética. A palavra ética se adequa, é boa, não é? A palavra ética tem uma base grega, né? Então, outro dia eu falei com uma pessoa, e daí a pessoa falou assim, porque tem a diferença entre moral e ética. E eu lembrei na faculdade, os professores diziam, não, moral é latim, ética é grego. Se um autor ou outro resolveu distinguir porque gostou de distinguir, foi a ideia dele. É a mesma coisa, vem da raiz de costumes, né? Que daí já tem até um certo ensinamento nisso, né? Claro, os sistemas éticos, filosóficos, podem ou não ser baseados em costumes, mas a palavra ethos, né? Aquilo que une um grupo em torno de um entendimento do que é apropriado fazer, né? Então, a base ética, daí a palavra no budismo que a gente usa é sila. Então, sila tem uma raiz de sil, que é uma raiz que tem a ver com frio. Então, tem um pouco a ver assim, com a pessoa não esquentar, quando a pessoa está esquentadinha, né? A pessoa tá em atrito porque ela prejudicou os outros. Então, né? Imagina uma pessoa paranoica, assim, porque todo mundo ao redor tem alguma coisa contra ela, assim. Então, isso normalmente vem de ações negativas. A pessoa começa a projetar esses olhos negativos sobre ela porque, né, ela está se sentindo culpada, né? Então, é um pouco essa ideia de a pessoa tem uma coisa que está fria nesse sentido, ela não está em atrito, né? Então, ela não está produzindo impacto negativo. O impacto negativo causando sofrimento para os outros. Esse é o critério, né? Então, sofrimentos de qualquer tipo, psicológico, físico, de qualquer tipo. O que, como se fala como se fala hoje em dia nessa questão de, né, cultura do estupro, então a pessoa se sentiu, ela não consentiu. Se ela não consentiu, se ela se sentiu violada, ela foi violada. Então, esse é o único critério que tem, não tem um outro critério. Então, tu não tem acesso à dor do outro, né? Então, a dor do outro é o que o outro, na sua honestidade, sente. Então, se a gente tem um pouco de espelhos, a gente não tem acesso diretamente dos outros, né? A gente já tem um espelho, assim, neurônios espelho, eles falam, né? Então a gente consegue ter um certo acesso a entender o sofrimento do outro, que no budismo a gente chama de compaixão. Limítrofe entre compaixão e empatia, né? Então a gente tem uma capacidade de saber quando a gente prejudica. Sim, usando, né, porque quando a gente está trabalhando em filosofia, eles vêm com aqueles exemplos, assim, né, o problema do vagãozinho aquele, e problemas de utilitarismo e tal, que daí são sempre casos extremos que é para eles fazerem filosofia, né, basicamente isso. Mas no budismo a gente está preocupado com os casos, assim, apertou o coração, então se apertou o coração da pessoa é porque tem uma ação negativa. Claro, esse apertar o coração, vai ter pessoas que já estão tão gastadas já de ter o coração apertado, que elas não têm uma sutileza de entender isso. Então, no Dharma, a gente treina para ter essa limpeza dentro desse chakra do coração aqui, falando esotericamente, né? Mas a gente faz meditação, a gente cultiva essa perspectiva e assim por diante, e então gera um sismógrafo do sofrimento do outro aqui. E daí, quando a gente percebe que a gente causa o dano lá, o sofrimento, e aperta aqui, então a gente sabe, por experiência direta, né, a gente não é que todo mundo saiba, mas a gente tem esse medidor aqui, né?
esse medidor no coração. Então, quando está em perfeito funcionamento, quando a pessoa está livre de certos auto-enganos e está livre de certo desgaste, de agir, ela está num estado relativamente, ela já pacificou certas coisas, daí fica claro para ela quando ela está trazendo dano, né? Cada vez mais rapidamente, às vezes pode levar um dia no início, uma semana, ressaca moral, né? Então, com base nisso, é que começou o prescritivismo do Buda, né? Então o Buda foi olhando para as ações dele no passado e de outros seres dos alunos dele, e ele foi criando primeiro um ethos, né? Uma ética, uma etiqueta. Etiqueta é da mesma raiz, né? Então, para o convívio dos monges, que são as regras monásticas. Por que tem a ver com etiqueta? Porque é uma coisa mais artificial e é uma coisa que tem a ver com treinamento da mente. Então, não é que é menor, né? Etiqueta quer dizer uma coisa que é uma ética menor, assim, uma ética é uma coisa meio de bons modos, né? Então, não é porque ali tem o treinamento da mente, então, mas é artificial, é mais artificial do que essa que aperta o coração, assim. Essa é porque ele desenhou para o treinamento da mente, dos monges e assim por diante, né? Daquela comunidade próxima dele. Mas tem uma ética, aí a palavra natural, de novo, vai invadir aqui, tem essa, que são essas ações que todo mundo mais ou menos entende que são negativas, né? Então, aí começa o que a gente chama de prescritivismo, né? Então, o budismo ele é prescritivista. E daí a pessoa vai dizer assim, mas então é que nem o teísmo. Mas o teísmo é diferente, os mandamentos, né? Então, quando Deus manda a pessoa se portar, quando a pessoa se porta mal, é porque ela fez algo ruim porque ela está desobedecendo a Deus. E aqui no budismo a gente está dizendo assim, a pessoa faz algo ruim porque ela está causando sofrimento ao outro. Não está desobedecendo ao Buda, não é o Buda que ela tem que responder, né? E o Buda não está dizendo aquelas coisas para a pessoa obedecer, o que ele está dizendo, examina. Olha, se isso aqui não vai apertar teu coração se tu fizer isso. Então, daí tem matar, né? Primeira, não matar, no caso, evitar matar, é a primeira, isso todos os seres, né? Aí tem uma discussão se bactéria, se planta, mas o quanto menos impacto a gente puder trazer, melhor. E com certeza, quando a gente, por exemplo, a ação positiva correspondente a salvar a vida. Então, se a gente mata para salvar uma vida, como no caso de, sei lá, fazer um tratamento de antibiótico, assim, ou tirar vermes, né, bérnia de um cachorro, assim. Então, a nossa motivação é salvar a vida do cachorro, né? E os bernes não estão gerando um bom karma, assim. Então, a gente não está com má vontade com o berne, a gente está com boa vontade com o cachorro. Então, a motivação é crucial aqui. E, então, não matar é o primeiro elemento, assim. Tem que cuidar tudo, né? Tem que cuidar insetos, principalmente, porque a gente tem orgulho e quer matar. E daí, no budismo, a gente vai dizer que vai ter uma movimentação aqui no coração. E isso é fato, assim, até um mosquito. Essas pessoas que matam insetos ou outros animais com facilidade, elas já estão criando uma neblina ali, né? Porque elas vão se acostumar com aquela sensação, vão achar aquela sensação normal. E daí isso vai levá-la para os infernos. Esse hábito não é um assassinato, assim, quer dizer, dependendo da motivação e do jeito que for, uma morte pode levar a pessoa para o inferno. Mas é basicamente esse hábito que vai causar esse adensamento e essa não percepção do que é certo e o que é errado, né? Porque a pessoa não vai ter mais... Ela vai ter a resposta, mas ela vai ignorar, ela vai ficar numb, ela vai ficar entorpecida perante essa percepção emocional dela, né? Então, e aí ela vai afundando. E daí depois, segunda ação é não tomar o que não foi dado, né? Não roubar, normalmente é dito, mas literalmente não tomar o que não foi dado. Eu já vi um monge Theravada, estava traduzindo ele numa palestra e botaram um copo d'água na frente dele. E daí um outro professor que estava do meu lado assim, não diz para ele que a água é dele, porque senão ele não vai tomar. A água foi colocada na frente dele, né? Mas se não disser assim, toma, ele não pode pegar só porque está ali na frente dele e tomar, assim. Então o cuidado é nesse nível, assim. E daí
Eu me lembro de trabalhar na universidade, quando eu não era budista ainda, assim, e imprimir letras de música. A gente tinha descoberto a internet, assim, todas as letras do Led Zeppelin no papel da universidade, assim, não tava nem aí, né? Aí isso é roubo também, porque é um dinheiro público e tal, né? Então, claro, a gente tem uma mentalidade, assim, que o desmando e o desgaste e a burocracia, e daí no fim eu sou um pobre aluno que estou aqui, estou usando esse... Mas daí no budismo tem que cuidar mesmo esse tipo de coisa, assim, mesmo esse pequeno... assim, aí a pessoa pensa assim, mas eu tenho essa coisa política, eu penso, tem que prejudicar a corporação mesmo, assim, né? Então tem essa boa motivação de prejudicar a corporação. Mas peraí, eu vou estar prejudicando a mim mesmo, né? Se eu fizer alguma coisa ilícita contra eles, assim, se eu fizer uma coisa, não ilícita, mas que esteja tomando o que não é dado, né? Então, essa é a segundo preceito, né? Então isso é tomado como voto. Quando a pessoa toma refúgio, a pessoa se compromete a não matar, se compromete a não roubar, se compromete a não cometer conduta sexual indevida. Essa daí é bem complicada, assim, né? Normalmente, a maioria dos nossos encontros sexuais, eles têm algum grau de não virtude, assim. Então a gente tem que depurar isso. Que é, né, ter consideração pelo outro e tal. Só que às vezes não ter consideração... Aí às vezes o nosso tem um pouco a ver com esse aperto no coração. Às vezes a gente tem o que acontece com as pessoas que a gente chama de pervertidos, entre aspas, né? Eles têm um gozo por prejudicar os outros, por exemplo, né? Então isso tem a ver com esse dano, né? Esse entorpecimento desse chakra central aqui, assim, que não está mais percebendo o que é bom e o que é ruim, assim. Então, quando a pessoa vai praticando, daí ela vai... Mas daí o engraçado, curiosamente, assim, não é que vai ficar... Bom, a sexualidade vai ficar melhor, né? Para a pessoa e para quem se envolver com ela. Mas ela vai achar talvez mais difícil, não vai ser tão fácil de encontrar... né? Vai depender muito mais do mérito encontrar essas condições em que se possa aflorar. Então é muito mais raro, é muito raro ter sexo plenamente virtuoso. Na base humana, assim, na base do leigo, tudo bem, vai lá, faz, vai ter algum problema, vai ter alguma tensão, né, a pessoa vai ter um envolvimento emocional, vai chorar, não sei o quê, papapá, mas daí tudo bem. Aí se não está fazendo, né, a gente põe umas coisas, se é consensual, se é aceito, né? Então, por exemplo, em alguns lugares talvez não seja, certas práticas são mal vistas, vai trazer problema para a pessoa, para quem se envolveu e tal, e daí a pessoa né, vai ter que viver em segredo, não sei o quê. Aí em outro lugar que nem o Brasil pode tudo quase, né? Então aqui os professores budistas, eu nunca vi eles falando de nenhuma prática específica, assim, que seja condenável. Mas o budismo tem um pouco isso, dependendo do lugar, para não ter atrito com a cultura, é mais adequado, se a pessoa está praticando, é mais adequado a pessoa não entrar em atrito com a cultura do que, né, expressar a si próprio, vamos dizer assim, né? Então, pode parecer meio covarde, mas eu acho que realista, dependendo, porque, né, hoje em dia a gente tem lugares que nem o Brasil, outros lugares que são relativamente... A gente sabe que não é perfeito, tem um monte de problemas e tal, né? Então, as coisas às vezes não são inerentemente erradas, mas se a sociedade vê... Agora eu vi uma série recentemente, Billions, que o cara revelava que ele era sadomasoquista, assim, porque iam usar isso para fazer uma chantagem com ele, então ele vai publicamente, ele é um promotor, tipo um político, assim, uma pessoa do legislativo, assim, muito alto e tal, do judiciário muito alto, e daí ele diz, não, mas na verdade eu preciso apanhar para sentir prazer e tal. E daí ele é eleito mesmo assim, porque Nova York já é uma sociedade tão... Isso é um pouco como é a legislação dos Estados Unidos, né? Então, a pornografia, por exemplo, ela foi legalizada nos Estados Unidos, em vários estados, porque se considerava que os costumes daquela população estavam tão... não tinha mais problema com aquilo, né? Agora, eu vou dizer, se no budismo, pornografia... De modo geral, eu acho que deve evitar, né? Então...
Aí é um pouco quanto a pessoa vai limpar e vai ela mesma descobrir o que aperta o coração dela, né? E ela tem que usar esse critério. Mas, de forma geral, se for consensual, se não causar sofrimento assim, evidente, já tá de bom tamanho, né? Depois, né, não mentir. A pior mentira é sobre a sua capacidade espiritual. E mesmo que você não diga assim, eu sou um ser realizado, mas você deixa os outros acreditarem quando você não é. E assim eu vejo bastante no Brasil, assim. Então, os professores, eles não acalmam o furor dos alunos, assim. Quando os alunos estão elevando eles, assim, normal, na tradição, principalmente tibetana. Eu não sei como é que é no Zen, acho que também é assim. Eles dizem, não. Começam a enfatizar, revelam os podres, começam a enfatizar o quanto eles não são realizados, assim. Aqui no Brasil, eu vejo muito professor que não admite que não entende o Dharma, tanto quanto os alunos acham que ele entende intelectualmente, que acham que ele tem uma realização. É uma coisa que tem que tomar cuidado. É o pior tipo de mentira. Então falta uma honestidade na sangue inteira, assim, quase. Depois o segundo tipo de mentira, assim, que é ruim, um pouco menos ruim, mas bem ruim, é para obter vantagens, manipular os seres, né? Mentir para obter algum ganho no mundo, assim. E, enfim, a mentira menos grave é a mentira que tem só uma motivação de engrandecimento mundano, assim. Então, eu sou o melhor tenista, sei lá. Aí isso daí, bom, qualquer karma deve ser evitado, por menor que ele seja, ele deve ser evitado, né? Mas se dá essa gradação, assim. Depois, a falar rudemente, né? Com a intenção de ferir os outros. Essa daí, eu não sei se com vocês, mas comigo é muito fácil de sentir, assim, que é uma ação que, né, as de fala a gente engaja muito mais que as de corpo, né? Então, acontece muito da gente agir cometendo não virtude de fala, muito mais do que de corpo, numa proporção muito maior, né? Então, quando a gente fala rudemente, aquela ressaca moral é muito imediata, assim. Não sei se é um mérito meu, mas acho que a maioria das pessoas é um pouco assim. E daí dá para estudar isso, dá para prestar atenção e diminuir essa fala rude, né? Eu ainda tenho bastante fala rude, mas não tem dúvida que diminuiu a minha fala rude com a prática do Dharma. Às vezes eu penso talvez seja maturidade só, mas não, mas eu acho que dá para atribuir a prática do Dharma, assim. E falar inutilmente, né, que acho que eu já vi várias pessoas me escrevendo, ficaram fascinadas com esse conceito, né? É conversa fiada, né? É falar sem nenhum propósito, senão abrir a boca e soltar palavras, que é 99% da conversa que a gente tem, né? E aí a gente pensa, mas a gente tem que se relacionar com as pessoas e etc. Na verdade, quando a gente usa bem a fala e usa com virtude e fala menos, a gente se torna mais atraente para os outros. A pessoa que fala muito, normalmente, ninguém quer por perto, assim. As pessoas que têm conversa fiada, elas são chatas, e se não são chatas, elas são desinteressantes, elas parecem needy, né? Parecem grudentas, parecem querer a atenção e o amor dos outros, assim. Então ninguém quer. Então, fofoca, né, também está incluído aí, mas conversa fiada é a expressão que a gente usa, né? Idle chat, falar por falar. Isso inclui, algumas vezes se fala, emoções inúteis, né? Então, ver a maior parte da TV, até boa parte da TV que se fala de política, né? A pessoa que pensa que está super engajada e entendendo o que está acontecendo no mundo, mas hoje em dia, maior parte é fofoca, mentira da parte dos outros que a gente está ouvindo. É bem complicado. Conviver na mídia, né? Redes sociais e tal. Então, quem puder, até pode evitar, assim, não tem problema nenhum de cortar a rede social, cortar certas mídias e tal. Pode escolher uma ou outra para ficar.
Então, para todas essas ações, tem um treinamento para diminuir isso. Então, né, não é de uma hora para outra. Então, a pessoa ela faz votos, por exemplo, de ficar em voto de silêncio para reduzir as de fala, né? Para reconhecer melhor elas operando. Então, ela pode fazer por um curto período, de uma hora, um dia, né? Vai fazendo votos, assim. E tem convívio com a sanga, ajuda também, convívio com os professores. Tem vários métodos para trabalhar a depuração ética, mas basicamente tomar votos e quebrar, ver que a gente está quebrando, restaurar os votos, é o processo que a gente vai melhorando eticamente, assim. E vai acontecer, né? Então a gente vai fazer o voto de não matar, mas vai ter aquela mosquinha, aquela barata que a gente vai acabar matando, ou vai acabar não conseguindo defender propriamente, não vai conseguir salvar, então a gente vai ter que fazer, né? Vai ter essas situações em que a gente vai causar esse impacto. É muito difícil não matar, muito difícil. Todas elas é difícil de evitar. São 4, então, né? Mentir, falar rudemente, falar inutilmente, e tem a fala que chama fala de cisão, fala divisiva, não sei se existe a expressão, mas em inglês fala divisive speech, né? E algumas vezes fala difamação. Então é criar uma situação, criar uma polêmica, ou falar de alguém, ou falar mal de alguém, mesmo que seja verdade, mas daí cria uma má vontade nas pessoas e tal. Então, essa é bem importante de cuidar, assim, quando a gente faz críticas, né? Se a crítica é realmente construtiva, se ela está sendo feita para a pessoa adequada, se ela não está sendo levada para um âmbito público desnecessariamente, se a gente está falando, né, com uma autoridade, com uma pessoa que pode fazer alguma coisa a respeito, ou se é melhor a gente nem falar. Então, evitar, principalmente na sanga, principalmente com relação a professores do Dharma, mas também com qualquer pessoa, assim, evitar de falar mal. Aí, se tu tem um jeito de mudar a ação do ser, se a ação do ser está negativa mesmo, aí tu pode falar diretamente com ele, né, evitando falar rude também, ou tu pode falar com uma autoridade, e daí, em último caso, tu vai para o âmbito público para reclamar do ser, né? Hoje em dia, a gente começa no âmbito público e a gente vai para o Facebook criticar, né? Então, essas são as 4 ações de fala a evitar. E depois tem as 3 de mente. As 3 de mente é a cobiça, né? Ou seja, achar que obter certas coisas vai nos trazer felicidade. Isso aí, obter objetos, a gente está falando de coisas concretas, né? Objetos, materiais e tal, e também obter situações, experiências, coisas, aquela viagem, aquele amor, aquele relacionamento, aquele emprego, e que aquilo vai acreditar que isso vai ser satisfatório, né? Acreditar é um pouco visão errônea, né? Mas aí a gente está com a mente cobiçosa nessa direção. Da mesma conversa a mente, então ter má vontade, né? Ter uma ideia ruim com relação a certas pessoas, não reconhecer a natureza de Buda delas, vamos dizer assim. E enfim, visão errônea. Visão errônea é pensar, por exemplo, pensar que as não virtudes são virtudes, ou achar que as coisas compostas são permanentes, né? Não entender o Dharma, assim, de certa forma, mas pior ainda, se propaga essas visões errôneas, né? Se leva a sério, se leva a outras pessoas, se reforça o hábito de visão errônea. Então, todos nós temos visões errôneas. Então, a questão é identificar o que não é Dharma e tirar da nossa mente o que não é Dharma, né? Então, porque as visões errôneas, elas levam às ações negativas, levam ao sofrimento. Então, a gente evita elas, né? Então, pensar que o Buda não era uma boa pessoa. Por exemplo, se a pessoa é de outra religião e daí ela tem uma má vontade com o Buda, na visão budista, se a pessoa tem visão errônea, como o Buda é a fonte dos ensinamentos que levam à liberdade, do samsara e assim por diante, então essa pessoa está produzindo uma visão errônea contra a possibilidade de liberação. Então, aí ela é uma ação negativa de mente e vai levar ela a um sofrimento de mente, e as outras ações negativas. Pode levar ela até a destruir estátuas, né? Ou levar ela até a destruir pessoas, matar pessoas, né? Como acontece em guerra religiosa e assim por diante.
Mas não só isso também, né? Pode levar ela, sei lá, qualquer ação negativa, assim. Então, a gente tem esse aspecto. Então, o que é crucial entender em ética budista é que essa prescrição, esses votos que a gente toma quando a gente toma refúgio, seja esses ou o que se chama de Panchashila, né? Acho que em sânscrito, Panchasila em sânscrito, em Pali, que são 5 votos, que são 4 que a gente já falou, e um que ficou, né, que é não consumir substâncias intoxicantes, né? Então tem mais tem algumas tradições que focam nesses 5 votos, que incluem não consumir substâncias intoxicantes, e tem outras tradições que tem a tradição tibetana, por exemplo, tem esses 10 votos, no qual os intoxicantes estão na fala inútil, né? Nas emoções inúteis. O importante é entender que esses preceitos eles não são tomados por obediência ao Buda, ou a Sangha, ou qualquer pessoa, eles são tomados pelo entendimento de que eles causam sofrimento para a pessoa que a gente prejudica, evidentemente, mas muito mais para nós que estamos agindo dessa forma, né? Então, e esse entendimento desse sofrimento, ele pode ser reconhecido empiricamente através de uma mente estável. A mente estável, ela reconhece a ação negativa. E a ação positiva, ela está em acordo com a natureza de Buda e em acordo com a natureza da realidade. Então, o que é ético vai levar a pessoa a estabilizar a mente dela, e estabilizar a mente dela com ética vai levar ela a reconhecer a natureza da realidade. E então, ela vai encontrar a liberdade do samsara. E se ela está praticando virtude com a perspectiva de atingir a iluminação e com a perspectiva de levar os outros à iluminação, então isso é uma prática budista. Se ela está praticando virtude para beneficiar a si própria e aos seres, aí ela está praticando virtude apenas, o que é bom, mas não é uma prática espiritual. Então, assine meu canal. Se quiser, clica naquela sinetinha que faz a notificação chegar. Por favor, assine meu boletim informativo por e-mail. E nós nos vemos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por essa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Ganira we coragem casam banane o amalu de ngene jerezi wante jinja so esa peka jaba do tenjo chi om so chi jamen je bene jana sawa kun chatu je o zeta ba men jono to de no ne joga za zo da do tenjo chi me konye pe ma samba wa sa sona jante se no pa e gar juwan shu ki trupe ko se je shin se sinda shin shu jing me do jo do panange wan cho do no do pa tenor bu yin ne ko pa mo ra sa ne lon de le da do tenjo chi pe me je son pe me zo je pe me dan la je ko se so wan pe ma cho je drama de so jin do ni be me lon je do jo pe de juwan ne jembo de ba yo ne pa dan de ba zin pe je bon nan ko se jo sen tenjo do sun san je go rin po shen do kun da de wa je bo ja ba che kun sa do da pa sa so de so jin je la do so shin na sang we ba je jo wa dan zan balon je do pa jin de lo ba ma hon ba ja go ro pe ma se de ken lo jo zon le lo je zan li sa sun ja pa pe do ju sho sun na wa da mi da do sun ge le sho